Hoje eu vou dar um atalho. Você que é novo por aqui, tendo em vista aqui, fazendo essa reflexão dos 30, né, a reflexão dos 30 anos, eu posso dizer para vocês que parte desses 30 anos, né, desses 8 anos como cirurgião dentista, eu tomei muitas decisões que foram maravilhosas na minha vida, mas eu também já passei por muitas dificuldades. Eu acho que assim como todo mundo, né, assim como todo dentista, a gente tem dificuldades no início da carreira, principalmente, e mesmo depois de estar formado, de estar trabalhando, mesmo depois de anos de formado, você ainda encontra muitos desafios. Uma prova disso é a pandemia que a gente está vivendo, né? A situação que a gente está vivendo, que a gente está tendo que se adaptar, está tendo que se reinventar. E do que eu vou falar hoje para vocês, inclusive, é muito disso. Se você está aqui, tá? Se você é recém-formado, se você já está formado há um tempo, você está trabalhando, é concursado, trabalha no SUS faz tempo, enfim. Se você não tem um consultório, se você está apertado aí, você está sem grana, você não tem nem dinheiro para investir em pensar ter um consultório próprio ainda, né, e tal, hoje eu vou te mostrar como mesmo você achando que você não tem como dar certo, você pode sim se tornar um dentista de referência. E eu vou compartilhar com vocês uma das estratégias que eu tive durante meu tempo de formada, né, enquanto cirurgiã dentista, em especial numa época que eu estava já no 3º ano de formada, para vocês verem, eu já não era mais tão recém-formada, eu já estava atuando, certo? Eu tinha passado pela residência, e eu vou compartilhar com vocês como que você também pode ser um dentista de referência, mesmo você não tendo consultório, mesmo você não tendo dinheiro aí para montar seu consultório próprio, eu tô apertada, eu não tenho grana nem para fazer uma especialização, eu não tenho grana nem para comprar um novo equipamento aqui e tal. Você não precisa disso. Eu vou te dar uma dica, assim, um atalho mesmo, um super atalho. Eu considero um dos melhores atalhos que eu tomei enquanto dentista, que me ajudou demais. Muitos dos docs que estão aqui, não deem spoiler, tá bom? Vamos guardar aí o segredo, vamos fechar, dar spoiler. Mas muitos dos docs que estão aqui já imaginam o que eu vou falar e estão vivendo isso e estão tendo excelentes resultados, inclusive. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje, tá? Vamos lá. Pamela, como que eu faço? Eu vou contar para vocês como que eu encontrei esse atalho. Esse atalho ele não apareceu do nada para mim, tá? Eu não tinha, né, há mais ou menos 5 anos, uma Pamela que fazia uma live que podia compartilhar coisas que deram certo e não deram certo. Então, eu aprendi no campo de batalha mesmo, aprendi me reinventando, vendo outros colegas, acompanhando, né, muito mercado também, porque uma coisa é fato, que eu aprendi ao longo desses anos de formada, Docs. Não basta só a gente ter conhecimento. A gente sai da graduação pensando que o fato de você ter o conhecimento da graduação, o fato de você ter várias especializações, de você ter um mestrado, de você ter um doutorado, de você ter vários artigos publicados. Eu tenho um artigo publicado. Tudo isso é o que faz você ganhar autoridade e é o que faz você ter paciente no seu consultório ou você ganhar dinheiro na odontologia. Lógico, isso em muitas circunstâncias é fundamental. Eu também fiz especializações, fiz residências, fiz vários outros cursos, mas o que eu vou mostrar para vocês é que toda a minha decisão de o que eu vou investir o meu dinheiro e principalmente o meu tempo não dependeu só vou buscar conhecimento teórico, né? Ou um conhecimento manual odontológico, eu vou aprender uma nova técnica, um novo equipamento, como usar tal coisa, não. Muitas das minhas escolhas de aperfeiçoamento de técnica, elas vieram do campo de batalha, elas vieram de uma necessidade de eu estar atendendo o perfil de paciente ou não tá. Eu preciso saber essa técnica para aperfeiçoar ainda mais, tá? Então, às vezes a gente acha que a gente fica só na preparação, tá? E eu vou te falar muito sobre isso. Muitos de nós, durante muito tempo, eu fui assim, só na preparação. Você está se preparando. Você nunca acha que você está pronto. Muitos dentistas, muitos de nós cometemos esse erro. E é um erro gigantesco que não faz você ir para frente. Você acha que você nunca está pronto o suficiente. Você acha que você não tem todos os equipamentos que você precisa ter no consultório. Você acha que você não tem todo o conhecimento necessário
para fazer seu paciente confiar em você ou conseguir fazer um tratamento odontológico bem feito. Você nunca acha, e aqui eu sei que grande maioria de quem me segue, 70% das pessoas que me seguem, acho que até mais, 75%, são mulheres, né? Então, mulher ainda é pior. A gente parece que nunca se sente preparado o suficiente. Existem, inclusive, muitos relatos, não, existem evidências científicas, já pesquisas que mostraram essa diferença entre homens e mulheres, né? Então, geralmente, mulheres, a gente sempre estuda muito, a gente nunca acha que está pronto o suficiente para determinada coisa. E o homem não. O homem, ele pode estar 30% pronto, mas ele vai e ele faz. Mesmo que saia meio torto, mesmo que não saia 100%, ele faz, certo? E às vezes a mulher, a gente tem, isso é um pouco mais pesado na gente, e é uma tremenda de uma bobeira, uma tremenda de uma insegurança desnecessária que não coloca a gente para frente, certo, Doc? Então, a estratégia que eu vou mostrar para vocês, vocês vão poder implementar ela com o conhecimento que vocês têm agora. Vocês não precisam ter um consultório, vocês não precisam comprar mais nada, vocês não precisam fazer mais nenhum outro tipo de curso. Você pode começar amanhã, melhor, hoje, tá bom? Então, você não precisa disso. Não é isso que te faz ganhar dinheiro. O que eu aprendi ao longo da vida é que a gente tem que ser estratégico. A gente tem que aprender a avaliar o mercado. O mercado mesmo, avaliar o mercado, como que está a odontologia do nosso país. Eu sei que vocês já têm falado um pouco sobre isso, né? Mas hoje, enfim, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Então, olha só, quando eu me formei, logo depois que eu me formei, eu trabalhei quase um ano em várias clínicas populares, assim como quase todo mundo, né, recém-formado, trabalhando igual uma doida, igual uma condenada, ganhando muito pouco no final do mês. Apesar de eu sempre trabalhar feliz, eu sempre fazer tudo que eu faço com amor, com alegria, né? E essa clínica, inclusive, eu gostei muito de trabalhar esse tempo lá, mas não tinha o retorno financeiro que eu gostaria, né? Saindo dali, eu não tinha grana para especialização. Nessa época, a gente não tinha cursos online, a gente não tinha nem gente fazendo live, né? Fala sério, agora que a gente começou a ter mais colegas compartilhando conhecimento, você sabe que tem eu e tem vários outros colegas que fazem lives por aí. Você deve acompanhar várias pessoas assim. Então, a gente não tinha... isso foi há 5 anos atrás. Vamos lá, 5 anos atrás foi ontem. Foi, eu sei muito bem. Mas em 5 anos, a gente teve uma revolução da internet e do posicionamento que vários outros dentistas, assim, dentistas que tiveram sucesso na vida, né, começaram a se posicionar e compartilhar e se doar para odontologia. Então, você está acompanhando aí, e mais há 5 anos atrás eu não tinha isso, eu não tinha uma Pamela para me falar isso. Eu não tinha nenhum tipo de influenciador para me dizer. Né? A gente tinha, ou você fazia uma especialização, imersões eram pouquíssimas imersões, coisas rápidas que você consegue ali, fica 2, 3 dias imerso e já resolve o problema, sabe? Então, a única opção que eu tinha, e nessa época eu já queria atuar nessa área de paciente com atração sistêmica, eu não tinha grana, R$0 para fazer especialização, e estudei igual uma condenada até que eu passei numa residência. Então, eu fiz residência, 2 anos de residência dentro do hospital, foi maravilhoso, consegui atingir isso, né, alcançar isso. Hoje em dia, inclusive, as residências são ainda mais concorridas, mas enfim. Quando eu saí da residência, apesar de eu ter passado pela residência, ter um conhecimento, eu tinha um conhecimento, eu já tinha aprendido muito sobre paciente com atração sistêmica, né, eu tinha tido o campo de batalha, só que aí eu ainda estava na mesma, eu voltei a estaca zero. Por quê? Eu não tinha meu consultório, eu tinha feito uma residência, tinha, né, conhecimento aqui, mas eu só tinha atendido ali na residência, com supervisão. Eu ainda não tinha ido para o campo de batalha de novo, eu comecei do zero novamente. Então, eu me senti como uma recém-formada. Depois de 3 anos de formada, eu ainda era uma recém-formada. E eu não conhecia nenhuma estratégia, eu não tinha dinheiro para ainda montar o consultório. E assim, podia ter pedido emprestado, podia ter feito um empréstimo, podia, mas eu não estava disposta a correr esse risco. Hoje em dia eu arrisco um pouco mais, mas naquela época eu tinha medo de tudo, eu não podia gastar dinheiro, eu não tinha como gastar, não queria incomodar minha família, estava cansada de pedir dinheiro para meu pai, para minha mãe, já estava também cansada, inclusive, de depender muito do Cristiano. Graças a Deus que o Cristiano sempre trabalhou e ganhou bem, graças a Deus, mas eu não queria mais aquilo, né? Eu não queria mais depender daquilo. E aí eu tava nessa, não tinha grana para o consultório, não queria me arriscar fazendo empréstimo, não queria pagar um aluguel,
estava ainda na vibe de pagar, alugar um local para atender. Aí eu comecei a atender, tive a sorte de ser convidada, né, para um professor meu de residência. Ele já trabalha na odontologia há muitos anos, alguém inclusive de referência aqui no nosso estado, e é uma das principais referências do nosso estado, enfim. Mas ele estava assim, ele meio que está se aposentando, não sei se ele já se aposentou, tem um tempo que eu não falo com ele, mas ele estava nesse processo de se aposentar, já, tipo, realizou as coisas da vida, graças a Deus, estava bem. E aí ele tem um consultório que estava um pouco parado. Ele falou assim, Pamela, por que você não vai trabalhar lá no consultório? E, né, a gente racha, a gente faz meio a meio, eu te dou tudo que você precisa, você trabalha lá e a gente racha, né, faz uma porcentagem ali e tal. Eu falei, beleza, doutor, vou começar a trabalhar. Só que aí, o que aconteceu, pessoal? Eu trabalhava lá, enfim, ele não tinha ainda muitos, ele diminuiu com os anos, né, o fluxo de pacientes dele, porque ele já estava se aposentando, tipo, ele não precisava mais daquilo, sabe? Graças a Deus ele não precisava mais daquilo, já tinha cumprido a sua missão como dentista. Então ele estava indo, ele ia eventualmente, um paciente ou outro encaminhava para mim, e aí eu sabia que se eu captasse algum paciente, né, se eu fizesse o processo de captação, e eu comecei a fazer isso, eu tinha que dividir a grana com ele, né? E tá tudo bem, não é que eu achava justo. Só que tem um lado da Pamela, né? Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Isso não é, por mais que isso é distorcido em grande parte da sociedade, mas eu sou uma pessoa ambiciosa. E ambiciosa não quer dizer que eu vou fazer qualquer coisa por dinheiro. Não, não é isso. Ambiciosa de crescimento. E a gente tem que ter ambição na vida. Se você tem que bater no peito e falar assim, eu tenho ambições na vida. Eu tenho determinada ambição. E eu tinha essa ambição. Eu falei, não, eu quero pelo menos tirar líquido aí uns 5 mil reais, né, por mês. Pamela, eu tenho que conseguir isso sozinha. E eu sabia que se ali no consultório eu estava fazendo o processo de captação, eu não ia conseguir fazer isso, porque eu tinha que dividir, né? Por mais que eu estivesse ganhando uma graninha legal ali, eu tinha que dividir, eu tinha que pagar o custo de eu estar ali no consultório, tá tudo bem. Aí, o que aconteceu? Olha só como as coisas são interessantes. Um dia, esse doutor com quem eu trabalhava falou para mim, Pamela, você vai comigo no atendimento home care? Olha só. Aí eu falei, atendimento home care? Falei, tá, doutor, vou sim, vamos lá, né? Tô junto, vamos lá. Tipo, falei, aonde, né? Não sei nem o que é isso, como assim home care? Eu tinha uma ideia, mas eu nunca tinha ido, né? Nunca tinha feito um atendimento home care. Aí, olha só que interessante. A hora que ele agendou, né? Marcou o horário, aí a gente pegou o carro, enfim. Ele montou, assim, uma maletinha, sabe? Ele pegou uma maletinha, assim, botou ali um jogo clínico, até ele falou, pô, me dá uma mão aí, né, me ajuda, eu ajudei ele a montar uma maletinha ali, um jogo clínico, um CIV, pá, luvinha, né, o EPI básico, assim, mas basicamente isso, EPI básico, uma maletinha, uma lanterna pequenininha que ele tinha, assim, e beleza. Eu falei, nossa, tá bom, né, vamos lá, o que o doutor vai fazer? Eu, curiosa, fechou, beleza. Fui para atendimento com ele, maravilhoso, chegamos para atendimento, a gente chegou numa casa, inclusive essa casa é aqui próximo do bairro onde a gente tem a clínica hoje em dia. Eu passo quase todos os dias ali. Eu nunca vou me esquecer. E aí eu fui para atendimento e eu cheguei numa casa muito bonita. Tipo, super arrumada, a gente entrou, o doutor conversou lá e tal. Não vou falar o nome do doutor porque eu não pedi autorização para contar essa história e citar o nome dele, mas enfim. Quem me conhece há tempo sabe quem que é aqui do estado. E aí eu acompanhei ele e tal. E aí ele sentou lá com a esposa, ele atendeu o filho, né, de uma senhora. Esse filho dela tinha sofrido um acidente automobilístico há alguns anos e tinha ficado paraplégico, restrito à cama. Ele tinha na casa de uns 30 e poucos anos, 35 anos, foi uma tragédia, enfim. E por ser uma família de condição, inclusive, ele tinha todo um suporte. Eu entrei no quarto, ele estava com uma cama já que levanta a cabeceira, toda paramentada, né? Tinha uma técnica de enfermagem, ele tinha uma cuidadora que ficava com ele para dar banho, para assistir ele e tudo mais. E por aí foi, né? E por aí foi. E aí eu achei super legal aquilo. Aí o doutor... eu quase falando aqui. Aí o doutor foi lá, atendeu, examinou ele, abriu a boca, fez investigação de saúde, conversou sobre o caso clínico. Antes mesmo de entrar no quarto do paciente, conversou ali alguns minutos com a mãe do paciente, entendeu todo o contexto de saúde,
o que tinha acontecido, qual que era o caso, qual que era o problema que ele estava encontrando. Aí ela relatou que ele estava tendo apertamento, que ela notou que alguns dentes dele estão moles, que a cuidadora estava tendo dificuldade de escovar o dente, que ela estava preocupada, porque a boca dele sempre foi bonita, e com né, de estar acamado, tá ficando estragado os dentes, estão ficando amarelados. Ela estava muito preocupada como mãe, né? Como mãe. E já uma senhora de idade, inclusive. Aí o doutor foi lá, a gente foi junto com ele, né? A gente, na verdade, foi eu e ele, e a gente examinou. Aí eu auxiliei ele examinou a boca, viu tudo que precisava ser feito, Beleza, até então, ok, né? Aquilo não tinha me impressionado, assim, nem nada. Nada que impressionou, eu achei muito legal. Eu achei, cara, que legal, né? Que massa, olha só, não imaginava que existia esse tipo, esse perfil. Eu conhecia o paciente do hospital, né? E eu sabia que muitos dos pacientes que saíam do hospital, eles iam para internações domiciliares, muitos deles ficavam restritos ao leito, mas eu nunca tinha vivenciado isso, né? Eu nunca tinha feito um atendimento dessa forma. E aí, maravilhoso, terminamos o atendimento, o doutor, ele foi, a paciente foi pagar a consulta inicial, né? E aí o doutor passou o planejamento. Ah, doutor, quando é que foi? Aí o doutor falou, olha, a consulta inicial é R$450, e aqui a gente vai ter que fazer uma limpeza, uma raspagem, eu vou recimentar uma coroa que tá frouxa nele, dá pra gente recimentar, e vai dar em torno de R$1.600. A hora que ele falou isso, eu falei, o quê? Peraí! Tipo assim, eu sabia que o procedimento que a gente... Inclusive, depois eu fui executar esse procedimento e a gente rachou esse paciente. Olha que legal, né? O doutor compartilhou esse atendimento comigo. Ele fez o primeiro atendimento, mas eu fiz outros 2 atendimentos só. Eu só fiz outras 2 vezes lá, só para executar todos os procedimentos e depois fazer o pós-operatório do paciente. Então, assim, eram alguns procedimentos de pouca complexidade. Eu lembro que a gente fez uma higiene oral, a gente fez raspagem nesse paciente. A gente teve uma exodontia só de um dente já com doença periodontal e uma recimentação de uma coroa que tinha saído por causa do bruxismo. E aí eu lembro que o doutor tentou recimentar, depois a gente não teve sucesso, tiramos, né, tiramos a coroa para não ter risco para o paciente. Mas assim, foi 2 atendimentos, depois 3 no total atendimento. E aí só a consulta inicial, R$450. Falei, gente, peraí, a gente não levou... A gente levou meia hora, 40 minutos, porque era uma consulta inicial, né? Eu acho que foi uns 40 minutos de atendimento. Basicamente, o doutor levou uma mala, eu e ele fomos ali de carro, chegamos lá, atendemos, 40 minutos, fizemos o atendimento que a gente sabe que ajudamos, esclarecemos, orientei a cuidadora para higiene oral, inclusive, e foi em 40 minutos ali, 30, 40 minutos, R$450 de consulta inicial. Depois eu fiz mais 2 atendimentos, que deu aí uns R$1.600. E aí eu ainda fiquei com metade do valor, porque o doutor compartilhou isso comigo, né? Ele foi muito gentil. Além de me ensinar uma coisa que eu não sabia, ele basicamente dividiu ainda o valor do procedimento. Docs, a hora que eu entendi isso, a hora que eu saquei, e assim, realmente é justo. Na época eu até falei, nossa, mas ele vai cobrar tudo isso. Eu falei, não, gente, é lógico que ele tem que cobrar tudo isso. Ele tá saindo do consultório dele. Ele tá indo na casa da pessoa. Ele tá fazendo um atendimento na casa da pessoa. O que ele cobrou de consulta inicial e de valor do procedimento, eu notei que ele cobrou o dobro do que ele normalmente cobraria no consultório. Falei, não, ele tá certíssimo. E aquilo explodiu, abriu a minha mente de uma forma. Falei, Pamela, peraí. Se eu atender um paciente desse por semana, se eu conseguir um novo paciente desse por semana, caramba, eu consigo ganhar 5.000 aí por mês que eu tô enlouquecida querendo ganhar, tipo. E eu tive muito essa visão, além de saber que eu sabia lidar com aquele paciente. É um paciente com atração sistêmica, obviamente, é um paciente acamado, é um paciente que tem sequelas, um paciente com atração cognitiva, ele não conversava, então, paciente com atração sistêmica mesmo. Eu sabia lidar com paciente de atração sistêmica. Eu falei, caramba, peraí, mas eu fiz residência, né, e eu sei lidar com paciente com atração sistêmica, enfim, né, eu tenho esse conhecimento. Peraí, por que eu tô, sabe, dormindo na moita, basicamente? Como assim que você nunca pensou nisso antes? Eu tive essa sensação, tipo, de eu nunca pensei isso antes, sabe? Eu acho que talvez você esteja com essa mesma sensação agora, você esteja, assim, visualizando o que eu pensei, o que aconteceu comigo, e você deve estar visualizando isso daí. Então, assim, quando isso aconteceu, eu mudei completamente a minha perspectiva.
E é por isso, e esse é o grande atalho que eu quero compartilhar com você agora. Mesmo que você não tenha consultório odontológico ainda, mesmo que você não tenha, você não precisa comprar equipamento. Sabe os equipamentos que você comprou ou você utilizou na faculdade? Não sei se você... Eu comprei praticamente tudo quanto é tipo de instrumental para a faculdade. Eu me formei numa universidade federal, a gente tinha que comprar até o papel toalha que a gente utiliza, até sabão a gente comprava. Faculdade pública é assim, né? Então a gente comprou, eu tinha tudo, né? Eu tenho até hoje, faz 8 anos de formado, eu tenho até hoje todos os meus instrumentais da faculdade. Uma coisa que você compra e que dura 20 anos, 30 anos, você sabe, né? Então pode ser que você tenha esse material. Ai, Pamela, eu ainda não tenho, Pamela, eu não fiz residência como você, eu não tenho esse conhecimento. Balela, você tem todos os meus vídeos do YouTube. Você tem todos os meus vídeos do YouTube. O que eu ensino nos vídeos do YouTube é o resumo de tudo que eu aprendi enquanto residência. E você vai aprender muito mais no campo de batalha do que, inclusive, só assistindo meus vídeos. Tá bom? Então já guarda essa dica aí, isso é desculpa. Não use essa desculpa. Não use essa desculpa para começar. Inclusive, o atendimento home care, eu aprendi que ele é completamente diferente do atendimento hospitalar. É outro tipo de paciente, né? Apesar de ser um paciente com atração sistêmica, não é o mesmo perfil. Você não tem o suporte que o hospital tem. Então, tipo, não adianta, né? É diferente. O conhecimento que eu precisei ter para atender home care foi diferente do que eu tive enquanto residente, né? Então, eu entendi o contexto do paciente com atração sistêmica, mas o manejo, né, o que você precisa fazer é completamente diferente, completamente diferente. Não adianta, quem aqui fez OH ou atende no hospital sabe o que eu tô falando. Então, uma coisa é o paciente no hospital, outra coisa é o paciente home care e no consultório, certo? O manejo realmente é completamente diferente. Então, mas foi uma virada de chave na minha cabeça. Foi uma virada de chave. E foi aí que eu iniciei, ali praticamente durante 1 ano e meio da minha vida, quase, até eu abrir a minha primeira empresa, e por aí foi, outra história, uma longa história para contar aqui para vocês, foi quando eu comecei o meu serviço, comecei o serviço de home care. Com 1 ano e meio da minha vida, eu praticamente só atendia. Eu atendia tanto home care assim, não é que eu atendia tanto, eu não atendia tanto, não. Mas o que eu atendia já me pagava tão bem que eu não precisava me matar. É basicamente isso. Que chegou a um ponto que eu vi que o consultório estava parado, né? Eu nem estava mais atendendo lá com o doutor e eu estava mais fazendo home care. E aí, Dogs, eu atendia, eu tinha um paciente com síndrome de Down que eu atendia, que eu ia lá toda semana só para fazer higiene oral. Teve paciente que eu fiz todo o acompanhamento oncológico em casa, né? Todo o cuidado odontológico durante o trans, né? Durante o paciente que fazia radioquimioterapia, que tinha ardência bucal, que não conseguia escovar o dente, que tinha mucosite. Todo esse cuidado eu fiz home care. Teve paciente meu, mais de um paciente, que um paciente dava assim, porque eu ia fazer o atendimento quase todos os dias home care. Então eu tinha um paciente por dia e no final do mês o paciente assinava e me dava um cheque de R$ 4.000. Então o que eu tô falando para vocês aqui não é, o que aconteceu comigo, é minha história, não tem por que eu fingir alguma coisa. É só você fazer as contas. Vamos pensar que você faz aí, eu sou péssima de contas, tá? Mas na época, o meu atendimento eu cobrava para fazer só assim, um paciente só com higiene oral, eu cobrava R$ 90 para o atendimento. Era mais ou menos assim, porque era fixo, né? E um paciente para laser, em média, era R$ 120, R$ 130 para eu fazer um laser, ou eu para ir lá e acompanhar. Nem sempre eu fazia laser, às vezes eu ia só para fazer uma higiene oral, ou para assistir melhor o paciente. Eu ia acompanhar, um acompanhamento. Não é um procedimento, é um cuidado de saúde. Eu falo isso muito para vocês, tem que falar desse desafio. Então, faz as contas aí, 120 por dia vezes 20 dias. Quanto que dá aí, mais ou menos? Certo? Um paciente. Isso que eu tô falando só acompanhamento, isso que eu nem tô citando aqui procedimento necessário. Tô falando só a consulta de ir lá ver o paciente. Não tô nem falando aqui de raspagem, o valor da sessão de laser, por exemplo, ou de uma exo. Só ir. Era super baratinha a minha consulta nessa época, né? Eu tava começando, poderia ter cobrado 450? Sem dúvida nenhuma. Me arrependo de ter cobrado. Não, me arrependo de ter cobrado porque os pacientes que eu atendi, todos eles tinham total condição de pagar R$ 450 uma consulta inicial, né? Mas eu era meio tímida, eu era meio insegura, todo mundo passa por isso, né? No começo a gente vai
se adaptando, você cobra um pouquinho mais barato, depois você vai aumentando o preço. Mas é isso, é só você fazer as contas. Você atende um paciente de manhã, um paciente à tarde, que você vai cobrar aí 120, 150 reais a consulta, sem falar o procedimento, né? Vamos só falar na consulta, pronto. Tá aí, você facinho, faz 4 mil, 5 mil reais por mês. Então, assim, Doc, eu não sei o que te motiva, tá? Eu não sei o que te motiva. Ai, Pamela, nossa, Pamela, você tá falando de dinheiro, Pamela. Ai, nossa, só pensa em dinheiro. Ô, vamos acordar pra venda, queridos? Quem que paga nossas contas? Somos nós mesmos. Não fica com vergonha de falar de dinheiro, não. Não fica, ai, porque a Pamela é ambiciosa, Pamela só pensa em dinheiro. Doc, é assim que a gente sustenta as nossas famílias, tá? Se você tá seguindo algum dentista que fala que dinheiro não é um fator importante, que, ai, porque eu só faço odontologia por amor. A gente faz odontologia com amor, mas por amor, a não ser que você tomou uma decisão para a sua vida de se doar sendo dentista, trabalhar em ONG, eu puta respeito isso, mas é uma decisão. Agora, se você fez odontologia porque você queria ser um doutor e queria ganhar dinheiro com isso e sustentar a sua família e montar e colocar um sofá novo na sua casa e viajar uma vez por ano e dar uma roupa melhor, uma escola melhor para os seus filhos, ou ter a sua independência financeira, se você decidiu isso, vamos acordar para a vida e vamos falar de dinheiro. E vamos usar estratégias para você ganhar dinheiro. Porque mesmo na pandemia, olha só, vou compartilhar com vocês. Eu falei isso, acho que ontem eu falei, mas eu vou compartilhar mais uma vez quem não estava aqui ontem. Essa semana a gente recebeu lá no Telegram, eu tenho um treinamento, né, que é a Academia da Odontologia Sistêmica, e eu tenho dentistas que são mentorados. E aí a Sabrina, não sei se a Sabrina tá aqui hoje, ontem a Sabrina estava aqui. A Sabrina mandou essa semana uma mensagem pra gente falando o seguinte, ela falou assim, Pamela, eu fiz um vídeo falando sobre atendimento domiciliar, um vídeo. Ela fez um videozinho assim, simplesinho, ligou o celular assim, ó, ligou o celular na frente da janela dela, posicionou o celular ali, e aí ela falou, oi gente, tudo bem? Eu sou a doutora fulana, olha só, eu queria falar para vocês sobre atendimento home care, eu sei que talvez vocês não conheçam, mas eu faço esse atendimento, papapá. Ela fez um vídeo, ela postou, na mesma semana que ela postou o vídeo, ela teve 2 agendamentos, essa semana, no meio da pandemia, ela teve 2 agendamentos, e olha só que interessante, foram 2 pacientes pediátricos que as mães ligaram para ela e falaram assim, nossa, doutora, que bom que você atende, porque eu tô com medo de levar o meu filho no consultório odontológico. Olha isso. Quando todo mundo acha que a Pamela do céu, estamos no fim, estamos fadados, vamos falir, nada vai mais dar certo na odontologia, eu não sei mais o que eu faço, né? O que tá acontecendo nessa pandemia? Às vezes quando a gente acha que a gente tá no fundo do poço, que você acha que você nunca vai encontrar uma luz no final do túnel, eu estou aqui para te dizer. E eu tive essa prova, não fui eu não fui eu, foi a Sabrina. A Sabrina teve esse resultado. Essa doc, eu fiquei, nossa, você não vai entender o quanto que eu fiquei feliz. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo que vocês realizam essas coisas. Não é por causa que é meu digamos assim, o doc mentorado por mim, né? Meu mentorado. Não, quando vocês me mandam direct. Vocês têm me mandado várias coisas, inclusive, né, que vocês estão implementando, que deu certo. Então, isso é muito, muito legal, tá? E tá aí a prova. É lógico. Todo mundo vai ter o resultado da Sabrina? Eu não sei, né? Eu não sei. Só que só para vocês terem uma ideia. Essa pessoa, ela agendou home care. Essa mãe, as 2 mães, né, agendaram home care. Acho que a Sabrina, inclusive, ia atender hoje. Agendaram home care porque elas estão com medo de levar os filhos dela no consultório, com medo de contaminação. Então, quando a Sabrina se posicionou, falou assim, olha só, inclusive, você pode falar isso é uma oportunidade, gente, olha, nessa época de pandemia, eu faço também o atendimento home care. Só para vocês terem uma ideia, aumentou, acho que em 30%, eu tinha visto, já deve ter aumentado mais, mas tinha aumentado em 30% lá no Nordeste, eu peguei essa informação, assim, da internet, né, tinha aumentado 30% a demanda por serviços home care, lá na região do Nordeste. Agora, por causa 30%, por causa da pandemia. Os laboratórios que fazem coleta sanguínea, os médicos, mesmo dentistas. Então, assim, gente, a gente está num momento muito oportuno.
Muito. Quando você está numa situação que você não sabe o que você faz, muda a sua perspectiva, a gente tem que se reinventar. E, ó, a odontologia domiciliar é antiga há muito tempo, Mas, Pamela, por que ninguém faz? Porque as pessoas acham que é um negócio super complexo. As pessoas acham que elas precisam ter 500 mil coisas para fazer home care. O que eu acho, talvez, que existe, sinceramente, um preconceito. Às vezes eu acho que alguns colegas acham que fazer o home care te desmerece. Ah, não, porque eu só sou um dentista se eu tiver uma cadeira odontológica. Tem que ter uma cadeira odontológica, tem que ter um consultório, senão eu perco a minha autoridade. Senão não vou ser mais a doutora fulana. Isso é balela. Essas coisas não pagam as suas contas. Quem está pagando suas contas? Quem está pagando as suas contas? É você trabalhar, Doc, é você se reinventar. Então isso é conversinha, isso é conversa fiada. Você não precisa disso. Você não é menos dentista por fazer um home care, por atender no hospital, inclusive. Você não é, pelo contrário. Você está se reinventando. Você está ajudando as pessoas que estão desesperadas nesse momento de pandemia. Ou você acha que as pessoas deixaram de ter dor de dente? Deixaram de ter gengivite? Deixaram de ter doença periodontal? Deixaram de ter qualquer tipo de problema bucal, em especial pacientes com atração sistêmica? Docs, paciente oncológico? Você acha que o paciente oncológico deixou de fazer radioquimioterapia agora na pandemia? Não! Você acha que ele deixou de ter mucosite? Não! Não deixou! Infelizmente não! Então, não pense que as coisas estão paradas assim, porque elas não estão. A gente só tem que se reinventar. Mostrar que a gente tem novas formas de ajudar os nossos pacientes. Saca? E, ó, se você acha que esse mercado de odontologia domiciliar, home care, Pamela, ó, na boa, aqui pra mim não funciona. Na minha cidade, eu não conheço ninguém. Ah, não, acho que não tem. Não tem gente assim acamada na minha cidade. Tem velho na sua cidade? Deixa eu perguntar, tem velho? Tem velho, é bem velho mesmo, tem velho. Se tem velho, se tem idoso, se tem idoso na sua cidade, se existem pessoas na sua cidade, vai ter alguém acamado, Docs. Eu fazia home care no interior, lá em Cidrolândia, aqui em Cidrolândia, que é próximo aqui de Campo Grande, é uma cidade de 20 e poucos mil habitantes. Eu fazia home care lá. Como assim? É o que mais tem. Sabe o que não tem? Não tem o conhecimento dessas pessoas, elas não sabem que você existe. Porque as pessoas não sabem o que elas querem até elas verem aquilo que elas querem. Certo? Elas não sabem que elas precisam de algo se elas não saberem que aquilo existe. Certo? Como é que você sabe que você precisa de uma coisa se você nem sabe? Olha só. Qual foi a última vez que você comprou uma coisa que você nem conhecia? Você nem fazia ideia que aquilo existia, mas você comprou porque apareceu uma propaganda para você dizendo sobre isso. Eu falei, caramba, que legal, que massa. Todo dia aparece algum negócio chinês para mim, de uma utilidade doméstica. Eu nunca vi. Conta quando um negócio chinês aparece para mim. E aparece os afiador de facas, aparece os negócios diferentes. Então eu falo, cara, que massa, olha só, não sabia que tinha isso. Que legal, quanto será que é? Eu vivo clicando para ver quanto que é. A mesma coisa de home care. Como é que você quer que as pessoas queiram home care se elas nem sabem que existe o home care? Como é que você acha que não tem uma demanda, sendo que você nem se posiciona como tal, como um dentista que pode fazer home care, tá? O seu conhecimento que você tem aí é praticamente suficiente. Pamela, mas eu vou precisar conhecer paciente com atração sistêmica? Sim. O perfil home care que você vai atender vai ser de um paciente com atração sistêmica. Isso é fato. Isso é a principal, eu considero assim para você. Se for para você estudar alguma coisa, estuda isso. Procura aperfeiçoar, vai lá, maratona todos os meus vídeos do YouTube. Tem muito vídeo falando sobre todos os tipos de alterações sistêmicas. Entende cada uma delas. E assim, vou te falar, vai lá, dá cara. Sai. Vai pro campo de batalha. Mancha sua espada com sangue lá no campo de batalha, basicamente. Manda ver. Entra no campo de batalha. Avalia lá o paciente. Ô, Igor, conhece esse paciente, vê a demanda de procedimentos e depois você estuda o caso. Você não tem obrigação de saber nada. Vocês acham que eu aprendi a fazer home care como? Eu tive essa única consulta com esse doutor, que me ajudou muito nesse começo, e depois todos os home cares eu fiz sozinha. Eu já tinha feito home care na minha vida? Não. Eu sabia todos os casos exatamente o que eu precisava fazer no home care? Não. Só que eu fui pro campo de batalha e eu aprendi no campo de batalha. Sabe que você não quer assistir meus vídeos? Beleza. Desliga o YouTube. Não assiste, não maratona mais a Pamela.
e começa a falar nas suas redes sociais que você atende home care. Usa essa estratégia. Em especial agora. É uma puta de uma oportunidade. Em especial agora. Isso pode ser a grande diferença. Eu tô vendo as docs da academia fazerem isso. Em especial quem não tem no consultório. E mesmo se tiver consultório. Mesmo que você... Ó, o Júlio apareceu aqui pra mim também, que também é um doc da academia. O Júlio tem uma clínica linda em Paulinha. Estruturada. Só que você acha que ele tá perdendo tempo? Ele tá se posicionando. Todo dia ele posta alguma coisa sobre um paciente com atração sistêmica, ou ele posta sobre a home care. Esses dias ele fez uma campanha que ele atende home care. Ah, ele quer dizer que eu vou fazer uma campanha, vou fazer um vídeo igual a Sabrina, que eu atendo home care, e amanhã eu vou ter home care? Não, pode ser que não. Só que na situação que a gente tá, existe uma alta possibilidade de você conseguir isso mais fácil. Só que se você não começar a plantar semente, Doc, você nunca vai colher. Você nunca vai colher, tá? E eu vou te dar uma dica prática. Uma dica prática aí, eu sei que vocês têm algumas dúvidas em relação ao home care. Ó, por que você não precisa de um consultório? Por que você não precisa nem de dinheiro para começar o home care? Primeiro, pensa aqui que você vai precisar são as coisas que você já tem. Então, você não tem que comprar mais nada. Ó, para não dizer que você não tem que comprar, pra você não ficar chateado, que eu falei, que ela não falou nada, como assim que eu vou sem nada? Compra uma, anota isso, é imprescindível para você. Para não dizer que eu não falei para você não comprar nada. Compra uma, anota, lanterna. Se você ainda não tem em casa, compra uma lanterna, tá bom? Aí você vai precisar, pega lá a sua necessaire de viagem, que você não tá podendo viajar mesmo, não tá podendo viajar, pega uma maletinha de viagem, aquelas frasqueiras de viagem, bota lá um jogo clínico, uma aparamentação, o EPI, bonitinho, inclusive o EPI que tem que ser utilizado agora, bota lá um joguinho clínico, pá, pega a sua lanterninha, pega o seu carimbo, sua caneta, seu receituário, bota nessa malinha, fecha essa malinha e vai fazer o primeiro atendimento home care. É isso que você precisa agora. Você tem que saber o que você... mas eu não sei. Mas e se eu chegar lá e eu precisar fazer tal coisa? Você vai fazer o que na primeira consulta home care? Diagnóstico. É uma consulta de avaliação. É uma consulta de avaliação e diagnóstico. Tá bom? É isso que você vai fazer. Você não tem que fazer procedimento no primeiro atendimento. Por quê, Pamela? Porque você não sabe o que você vai ter. Você não sabe qual que é o paciente que vai ter. Você tem que entender o contexto de saúde dele. Você tem que saber o que ele precisa. Aí você vai planejar o seu atendimento e aí você pega e depois na outra consulta, se você precisar comprar algum material, putz, vou precisar de um CIV. Não tem um CIV. Aí, beleza. Você precisou do CIV, você viu que para aquele paciente você vai precisar usar um CIV, aí você gasta dinheiro com o CIV. Mas não vai querer montar e comprar 500 mil outras coisas antes, tá bom? Tudo bem? Inclusive, à noite a gente vai falar um pouco mais sobre estruturação do serviço do home care, tá legal? Então, ó, o que você tem, você não precisa ter investimento de consultório, você não precisa abrir CNPJ, você atende como pessoa profissional liberal da mesma forma, você vai usar os materiais que você já tem, a Tati falou, leva a maleta da faculdade. A maleta da faculdade, tá? É isso. Outra coisa, uma coisa maravilhosa que eu adorava, assim, do home care também. O seu horário é livre. O seu horário é livre, você vai na hora que você der. Você pode atender o dia inteiro no consultório e aí você faz um paciente por dia ali no último horário. Ou antes de você entrar no consultório, você pode fazer... Se trabalhar no SUS, faz final de semana. Sabe quantas vezes eu atendi no sábado e domingo? Não, né? Eu sei que vocês não sabem porque eu nunca contei, mas várias. Paciente com dor. Paciente que eu tava em acompanhamento com dor sábado e domingo. É mais caro? Lógico que é mais caro, mas eu ia sábado e domingo. Pega o sábado de manhã seu. O que você tá fazendo sábado de manhã, né? Às vezes você tá... Pamela, eu ainda tô no SUS, eu trabalho, faço 40 horas no SUS, trabalho de segunda a sexta-feira, e assim, quero uma grana extra, quero fazer um dinheiro extra. Home care, faz o home care, pega o sábado de manhã, o sábado à tarde, que seja. Pega ali um intervalinho do almoço, já emenda com o jejum intermitente. Tô brincando, Docs, é só brincadeira, só pra vocês rirem. Mas terminou ali, né? Você sabe que 5 da tarde deu o seu expediente, fechou o expediente ali do atendimento. Se você estiver disposto para isso, você pode tentar fazer um consulta home care. Faz ali 40 minutinhos, 1 hora. Você atende um paciente que seja. Dá para você encaixar e dá para você fazer grana extra. Pode ser que dinheiro não seja um problema para você agora. Pode ser que, graças a Deus, você esteja bem. Mas vai que você quer juntar uma grana.
Pô, você quer, sei lá, a hora que terminar essa pandemia, você quer tirar umas férias, você quer já ir pagando um pacote de viagens. Não sei qual que é o seu sonho, não sei para que você quer, né? Na época, eu precisava para pagar a conta. Eu precisava porque eu já estava de saco cheio, já brava comigo mesmo de só o Cristiano pagar as contas da casa. É basicamente isso. Eu tinha a bolsa da residência, na época da residência, acabou a bolsa, e aí, né? Acabou a bolsa, Pamela. Muito bem, se vira agora, né? Você vai ter que trabalhar porque agora não tem mais bolsa. Então, eu não sei qual que é a sua necessidade, tá? E sim, é uma forma, inclusive, uma excelente forma, um dos grandes atalhos para você se tornar um dentista de referência. Exato. Por quê, Paula? Por que eu vou me tornar um dentista de referência? O cara não tem dinheiro, não tem nada, por que eu me torno? Porque quem é que faz isso na sua cidade? Pensa aí. Vou te dar essa tarefa. Pesquisa hoje no Google, coloca assim no Google. Dentista, home care, sei lá, vamos pensar numa cidade aqui. Fala uma cidade aí pra mim. Nádia, você tá aqui comigo? Nádia, de onde você é? Manda aí. Pesquisa lá hoje, a Nádia vai pesquisar, vocês vão pesquisar a tarefa de... Hoje a meta, a tarefa para hoje dessa live, desse desafio para vocês, bota lá, dentista home care, dentista que atende em casa e o nome da sua cidade. E olha se aparece alguém lá no Google. A Rafaela falou que é de Dourados. Dourados. Vê se aparece lá no Google alguém que faz home care. Possivelmente não vai aparecer ninguém. Simples assim. Pamela, por que ninguém faz home care? Tal? Porque não dá lucro? Não, essa é conversa, porque a pessoa não quer. Ou porque eu falei para você, às vezes a pessoa tem um preconceito, acha que é desmerecedor fazer home care, isso é nossa, isso é tão limitante. Não tem essa mentalidade limitante. O que te torna dentista não é uma cadeira odontológica, tá? O que te torna dentista não é uma cadeira odontológica. Guarda isso daí. Não esquece de nunca mais na sua vida. Tudo bem? Outra coisa, o que também é uma puta de uma vantagem, não sei se você sabe, mas o nosso código de ética da odontologia, se você nunca parou para ler ele, vai lá e lê, tá? Ele não serve só para dizer quais são os seus deveres. Ele fala muito, inclusive, sobre os seus direitos. E uma das coisas que ele fala é o seguinte, quando a gente tem, ó, lá no artigo 19 do Código de Ética, ele fala que a fixação dos honorários profissionais, ou seja, quanto que você vai cobrar honorários profissionais, depende, primeiro, da complexidade do caso, ou seja, se você vai atender um paciente que está acamado, um paciente com alteração sistêmica, é um caso mais complexo? Lógico que é. Então, naturalmente, isso já te permite reajustar o seu honorário. Depois, ele fala vários outros valores, outros pontos, tá? Mas depois, circunstância em que tenha sido prestado o atendimento. Peraí, você está atendendo um paciente complexo, com alteração sistêmica, e ainda está atendendo ele em casa. Você está saindo da sua casa para atender a pessoa na casa dela. É mais do que suficiente para você cobrar no mínimo o dobro. Foi o que eu vi do meu professor, né? Enfim, do doutor que eu trabalhei, que me ajudou nesse começo em pós-residência, exatamente o que ele fazia. Com atendimento home care, ele pegava o valor que ele cobrava no consultório e ele dobrava, porque é o atendimento home care. Pamela, não vou dar conta de dobrar, não vai casar com a realidade aqui da minha cidade, tá tudo bem. Aumenta ali 20%, 30%, 50%. 10% que se aumentar no seu valor já faz diferença no seu bolso. Tá? Então, só para você ficar presente para isso. Fica aí presente para isso. E outra coisa também, que é importante você saber, e eu sei que tem essa dúvida, o CFO ele ainda não tem uma regulamentação para o home care. O que isso quer dizer? Não é que você não possa fazer, é que simplesmente não exige nada, não exige uma habilitação, não existe nenhum tipo de especialidade. Qualquer dentista pode fazer atendimento domiciliar ou mesmo hospitalar, seguindo ainda a regulamentação do CFO, tá? Então, não se preocupe quanto a isso. O CFO, ele ainda não tem essa regulamentação desse tipo. Para fazer home care, você tem que ter tal especialidade. Não, nem para odontologia hospitalar isso ainda tem. A gente ainda não tem isso. Então, se você é dentista, pronto, é só que você precisa, tá? E, inclusive, os home care, eles são regulamentados há muitos anos, inclusive, pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, tá? A Anvisa regulamenta todos os serviços de home care desde, acho que 2006,
de 2006, é regulamentado pela Anvisa. Então, pode ficar tranquilo que você não vai estar exercendo a profissão de uma forma ilegal ou de uma forma errada. Não vai. Tá? Guardou essa dica? Você viu que você pode se tornar um dentista de referência? Mesmo que você ache que você não tem nada. Tô aqui para te dar esse presente hoje. Para dizer que não importa. Para de se limitar. Para de achar que a odontologia tá sobrecarregada, tá saturada, que nada dá certo, que o paciente não te valoriza. Quero ver esse paciente não te valorizar. Você vai na casa dele e ele ainda vai pagar, ó, só esse compromisso. Eu tô te dando esse atalho, eu tô te dando essa dica, mas você vai fazer um compromisso aqui comigo. Senão, eu vou ficar pé da vida. Você sempre vai cobrar consulta para fazer isso. É a avaliação inicial. Você não vai sair de casa sem antes o paciente ter depositado o dinheirinho na sua conta. Tem que ser cobrado consulta. Não faça sem isso. Sabe por quê? Porque as pessoas elas vão pedir, eu quero uma avaliação, eu quero um orçamento. Às vezes, já tive isso. A pessoa liga, doutora, quanto é que custa para fazer uma extração dental aqui do meu pai que tá acamado? Não, eu faço a minha avaliação inicial e de avaliação de diagnóstico custa R$200, custa R$250, custa R$400. Aí eu vou enfim, né? Vou fazer a avaliação do seu filho, do seu pai, vou fazer uma higiene oral, né, sistematizada. Então eu vou fazer o diagnóstico e vou ver a necessidade dele. Então não sai. Home care já é obrigatório, né? Já deveria sim. Eu sei que isso é difícil, isso é uma coisa que a gente tem que ir mudando muito do nosso manejo e muito do que a gente faz no consultório, né? Mas a gente já deveria cobrar consulta. Isso é uma coisa que a gente cobra consulta há anos. Eu cobro consulta há anos. Eu só não cobrei consulta onde eu não podia cobrar consulta, quando eu trabalhava para os outros, mas para mim eu sempre cobrei consulta. E nunca tive problema, pelo contrário, o paciente que não quer fazer o tratamento odontológico, só quer orçamento, esse eu já me livro, tá? Então, assim, para consultório a gente tem que cobrar, quiçá para você, tá? Sair toda diva, toda linda, toda trabalhada no privativo e no jalequinho, toda trabalhada na sua mala de viagem, que agora vai ser a mala do home care. Você vai sair plena da sua casa para fazer um atendimento de uma pessoa na casa dela e você não vai cobrar nada para esse atendimento inicial? Tá bom. Para depois de reclamar se você querer fazer isso. Se valoriza. Pelo amor de Deus. Empoderamento odontológico, entendeu? Empoderamento odontológico. Eu não, vou ficar chateada se eu souber que você fez isso. Valoriza o seu trabalho, tá bom? Mas muda essa chavinha. Quer uma dica prática? Dica prática que eu falei pra você. Faz uma pesquisa. Pesquisa aí. Quantos dentistas na sua cidade fazem home care? Aí, Pamela, eu descobri que tem um. Beleza. Quantos pacientes tem na sua cidade? Aí, Pamela, tem 200 mil habitantes. Ele não vai dar conta de todos os home care. Pode apostar, ele não vai dar conta de todos os home cares. E ele não é você. E você não é um doc, tá? Só digo isso. Ele não estava aqui nessa live entendendo todas essas estratégias. Fechou? Docs, um beijo para vocês. Tchau, Docs.